quero te convidar a lermos um trecho das Escrituras no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, capítulo 12, e leremos dos versos 1 ao versículo 8. O tema da mensagem nessa noite, ao exemplo desta mulher, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é um exemplo de adoração. João capítulo 12, versos 1 a 8, também faremos essa leitura em conjunto. Vamos ler, igreja? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Tua igreja está aqui reunida. Sabemos que em outras partes do nosso país, outros irmãos estão agora reunidos também, Te adorando na beleza da Tua santidade. Sei que o Senhor, que é um Deus onipresente, está contemplando do Teu alto e sublime trono toda a adoração que os Teus filhos aqui na terra estão tributando ao Senhor. Mas toda a Tua criação Te glorifica. As aves dos céus, os peixes do mar, os animais selváticos, domésticos, toda a Tua criação Te louva, Senhor. Nós Te louvamos também porque o Senhor nos fez para o louvor da Sua glória. E agora, Senhor, ensina-nos através do gesto dessa Tua filha, dessa Tua serva, o exemplo para nós de uma vida de adoração. O Senhor conhece como nós chegamos aqui. Ó Deus, se porventura tem alguém aqui que não veio com o coração alegre para Te adorar, que essa pessoa volte para casa diferente, volte transformado pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, para que ela entenda que ela não tem outra coisa a fazer nesta vida. E depois, quando todas as coisas se completarem nesse tempo, que é Te adorar, Te exaltar, Te glorificar na beleza da Tua santidade. Fala-nos, ó Deus, agora com a Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um exemplo de adoração. A história dessa mulher, dessa serva do Senhor, traz princípios e lições importantes para nós. Claro que eu já preciso fazer aqui ponderar algo com vocês, que existe uma outra passagem registrada no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, onde é muito parecido o episódio, mas você analisando, você ler lá, você vai perceber que é um outro episódio, mas parecido com esse. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Porém, lá em Lucas capítulo 7, você observará que Jesus é convidado para uma ceia, para um jantar na casa de um fariseu. Ele participa da ceia e diz a palavra lá em Lucas 7 que quando ele está sentado à mesa, junto com outros convidados na casa de um fariseu, veio uma mulher por trás, quase que rastejando, e ela começou também a chorar ali diante dos pés de Jesus. Primeiro ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, depois ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, depois ela beija o pé de Jesus e depois ela unge o pé de Jesus também com um perfume precioso. Mas é um outro episódio. Ali Jesus usa outras lições, porque ele chega para o fariseu e diz, porque o fariseu tentou falar, se o senhor soubesse quem é esta mulher que está aí aos teus pés, o senhor repreenderia ela.
O Senhor mandaria ela embora, o Senhor não aceitaria o que ela está fazendo. Mas aí Jesus aproveitou e quis dar uma lição ao fariseu. E ele disse assim: é comum que quando nós chegamos numa casa, as pessoas devam lavar os nossos pés. Você não ofereceu nem água, nem bacia, nem toalha, você não lavou os meus pés. Outra coisa que é comum acontecer quando chegamos numa casa: você não me saudou com ósculo santo, você não me beijou. Essa mulher está fazendo tudo isso que você não fez comigo. A quem muito amou, muito será dado. Ela é um exemplo também, mas é um texto que fala desse momento, mas não é este texto que nós acabamos de ler. Essa história, se você quiser ampliar um pouco o contexto dessa família, se dá dentro de uma família muito querida de Jesus. A família de Lázaro, a família de Marta e Maria. Nós temos alguns relatos também lá no Evangelho segundo Lucas, quando Marta convidou Jesus para estar na sua casa. Marta tem essa qualidade, Marta tem a habilidade de servir, e ela então teve a iniciativa de convidar Jesus para vir à sua casa. Ao lermos aquele texto, nós vemos que Maria, um pouco mais pacata, ela aproveitando a presença de Jesus na sua casa, naquele episódio não temos a figura de Lázaro, ela se aquietou aos pés de Jesus ao ouvir-lhe os seus ensinamentos. Tempos mais tarde, nós sabemos que Jesus tomou conhecimento da enfermidade de Lázaro, seu amigo. E ele chega a dizer para os seus discípulos que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Ele não volta imediatamente quando chega a mensagem das irmãs de Lázaro, que Lázaro estava enfermo. E passado um determinado tempo, Lázaro morre, Lázaro é sepultado, e aí Jesus então olha para os discípulos e diz: vamos voltar, agora nós vamos. E eles: mas agora, Senhor, ele falou assim: porque Lázaro dorme. E os discípulos falaram assim: bom, se ele dorme, ele está seguro. Aí Jesus falou com todas as letras: Lázaro morreu. Vamos até lá. Você conhece a história registrada no Evangelho segundo João, no capítulo anterior a esse que lemos, capítulo 11. Jesus ainda estava entrando lá na aldeia de Betânia, Marta vai ao encontro, Marta tem um diálogo com Jesus, Jesus faz algumas declarações importantíssimas e disse: olha, se você crer, você verá a glória de Deus. E o Senhor falou para ela: o teu irmão vai ressurgir. E ela ainda disse assim: eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressurgir no último dia. Ela estava falando da outra ressurreição. E Jesus de repente declara para ela: eu sou a ressurreição e a vida. De repente, Maria também vai ao encontro do Senhor. E ela também se lança aos pés do Senhor. Ela também fala: se o Senhor não estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ela começa a chorar. Diz a palavra de Deus então ali que os seus discípulos, os discípulos de Jesus estão próximos deles, as pessoas acompanhando Maria, vendo aquela cena, e o Senhor se moveu de íntima compaixão. A palavra de Deus diz que Jesus pediu para mostrar aonde é que estava o sepulcro de Lázaro, e quando levaram Jesus até aquele lugar, diz a Bíblia, Jesus chorou. Jesus amava essa família. Ele participou de momentos de festa, de celebração, mas ele também participou de momentos de dor e de tristeza na vida dessa família. Ele fará um milagre, é verdade. O Lázaro já está sepultado há 4 dias, mas ele manda os homens remover as pedras. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, ressuscitou dentre os mortos. Claro que, conforme já falamos na semana passada, todos esses milagres no ministério de Jesus sobre pessoas que morreram e ressuscitaram, elas morreram depois novamente. Lázaro não está vivo até hoje, somente Jesus é o nosso bendito Senhor ressurreto. E o texto então nos diz que possivelmente até em homenagem, em gratidão ao que Cristo fez nessa família, Jesus foi convidado para participar de um jantar, de uma ceia. E segundo o texto nos informa, João, ele faz a questão de colocar isso e situar isso para nós no tempo, dizendo assim, 6 dias antes da Páscoa. Se você ler os textos paralelos que fala também desse momento, até porque esse episódio só é registrado aqui, você vai ficar um pouco confuso, porque logo após a leitura que nós acabamos de fazer, nós teremos a informação primeiro que tentarão matar Lázaro, e depois teremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas lá em Mateus, se você vai lendo a narrativa de Mateus, você falou, mas Jesus não estava em Jericó?
E ele não estava subindo para Jerusalém, lá não fala que Jesus passou por Betânia. Se você ler Lucas, a mesma coisa. Mas essas aparentes contradições não são contradições. É porque o enfoque, talvez, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eram outros. E João, ele dá destaque a alguns dos sinais que aconteceram no ministério de Jesus. E aqui está um episódio muito interessante. Jesus vai nos contar, e João registrou isso, do que aconteceu após a ressurreição de Lázaro. Aquilo trouxe uma comoção, a notícia se espalhou por todos os lados do que havia acontecido lá em Betânia. E, segundo os estudiosos, toda vez que Jesus tinha que ir para Jerusalém, porque agora Jesus está indo para a sua morte vicária, é a última Páscoa que Jesus vai passar com os seus discípulos. 6 dias antes da Páscoa, da sua morte, do seu sacrifício na cruz, ele está de novo numa família que sempre hospedou Jesus. Conforme eu disse, os estudiosos sempre afirmam que Jesus nunca dormia em Jerusalém. Jesus nunca ficava em Jerusalém. Todas as vezes que ele estava naquela região, ele ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Era a casa que ele certamente já devia ter recebido de Marta, de Maria e Lázaro o seguinte recado: Senhor, toda vez que o Senhor estiver na região, o Senhor faça um favor, o Senhor não vá para nenhum outro lugar, o Senhor vai ficar na minha casa. Sabe aquela alegria, aquele prazer de receber uma pessoa? Certamente você já deve ter tido essa experiência, ou de acolher alguém na sua casa, ou de ser acolhido por alguém quando você chegou num determinado lugar. Essa hospitalidade, isso é lindo. O escritor aos Hebreus chega a dizer que nós devemos ficar atentos, porque teve gente que já hospedou anjo sem saber. Você é uma pessoa hospitaleira? Você é uma pessoa que abre as portas da sua casa? Você tem prazer em receber pessoas na sua casa? Porque se vê no exemplo dessa família, Marta, Maria e Lázaro, essa qualidade. Sabemos que cada um tem o seu perfil. Marta tem a qualidade de servir, conforme o texto aqui nos diz. Maria, como eu disse, também era mais recatada, mais contemplativa, e ela também agora está sempre aos pés de Jesus, o lugar preferido dela. Aos pés de Jesus ela aprendia, aos pés de Jesus ela chorava, mas aos pés de Jesus ela também adorava o Senhor. Você está aos pés de Jesus agora? Neste momento. E não pense que eu estou com um problema de visão, porque eu estou vendo você sentado. Eu sei que você está sentado no banco da igreja, mas no seu coração, você está aos pés de Jesus? Vocês sabem que eu gosto muito desse cântico. Eu quero te convidar a louvar a Deus comigo, se você o conhece. Você está aos pés de Jesus? Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Não saia daí. Não saia dos pés de Jesus. Adore Ele. Declare quem Ele é na sua vida.
Declare quem Ele é na sua história. Diga a Ele o quanto você o ama. Muitas orações já foram proferidas nessa noite, muitas verdades do céu já foram exaltadas, declaradas a Ele, mas você pode continuar fazendo isso enquanto essa mensagem está sendo pregada. Maria estava mais uma vez no lugar preferido dela, aos pés de Jesus, para adorá-lo dessa vez. Só uma coisa que você precisa lembrar: tem muitos ministérios na igreja visível que eles vão acabar. Quando todas as coisas cessarem, não teremos mais proclamação, não teremos pregação, querigma. Alguns serviços que nós prestamos na igreja visível, eles também interromperão, mas sabe uma coisa que nunca vai parar, que vai durar por toda a eternidade? Adoração. Há quem diga que isso aqui é só um ensaio. Imaginemos que você está no ensaio de uma cantata. Mas o grande e glorioso dia da grande apresentação, das bodas do Cordeiro, da volta gloriosa de Jesus, conforme está registrado lá em Apocalipse capítulo 7, que diz o quê? Que de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações, nós veremos um povo reunido, e eles adorarão ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós estamos então aqui, amados irmãos e irmãs, celebrando sim este culto de adoração. A minha vida, a sua vida precisa ser constantemente um tempo de adoração. Você pode adorar o Senhor trabalhando, estudando, cuidando da sua família, passeando, mas também estando aqui na casa do Senhor. Adore o Senhor. E essa mulher traz para nós então um exemplo. Ela era pecadora como eu e você, mas ela traz um exemplo. Jesus então está agora se dirigindo para Jerusalém. Jesus está indo para a sua morte vicária na cruz. Será a sua última semana, conhecida por muitos como a Semana Santa. Possivelmente esse episódio se deu no sábado, porque Jesus entrou no primeiro dia da semana em Jerusalém. No dia seguinte, conforme temos aí, o versículo 12 do capítulo 12. No dia seguinte, então possivelmente o Senhor Jesus estava no sábado, nesta celebração. Há muitas dúvidas pelo fato de no sábado não haver muitas atividades por parte dos judeus, mas isso não é o mais importante agora. Mas Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele foi convidado para um jantar. Parece uma pergunta fora de ordem, mas eu preciso te fazer também. Você já convidou Jesus para um jantar na sua casa? Já convidou Jesus para cear com você? Lembrando talvez dos discípulos de Emaús que convidaram Jesus sem saber que era Jesus para pernoitar naquela casa, naquela noite. Falou assim: fica, Senhor, já se faz tarde. O velho e bonito hino, divino companheiro. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Você já convidou o Senhor Jesus para ir para a sua casa? Pastor, eu sou de Jesus, eu sou crente. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã. Mas ainda assim, você deve ter aquele prazer de dizer assim: Senhor, Tu és bem-vindo em nossa casa. O Senhor está conosco nesta mesa. Nós vamos jantar, nós vamos almoçar, nós vamos tomar uma refeição juntos, nós vamos nos assentar no sofá da sala, nós vamos participar de um momento de família. O Senhor é bem-vindo na nossa casa. Isso é adoração. Você pode adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Sabe por que eu estou insistindo um pouco nessa tese? Porque senão você vai achar que é só aqui que a gente adora. E Jesus já deixou bem claro que não é mais assim. Até o ministério de Jesus, até ainda o templo existir, no ano 70 da era cristã, as pessoas iam a Jerusalém para adorar. Foi um período difícil para o povo dos judeus, quando foram para o cativeiro babilônico, porque eles não estavam no templo para adorar. Lembram que os soldados dos caldeus falavam assim: cantem os cânticos de Sião, e eles falaram: a gente não pode cantar os cânticos de Sião, nós estamos com saudade da nossa terra, nós estamos com saudades do templo. E Jesus, quando conversava com a mulher samaritana entendia um pouco disso. Houve a divisão dos reinos, e ela diz: os nossos pais dizem que é aqui, no Monte Gerizim, que se adora a Deus, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, responde para nós, o Senhor é um profeta. É assim que ela estava entendendo Jesus naquele diálogo. Eu vejo que o Senhor é um profeta, então já que o Senhor é um profeta, eu preciso tirar uma dúvida: qual é o lugar certo para adorar o Senhor?
E o que foi que o Senhor falou para ele, para ela? Nem aqui onde estamos e nem em Jerusalém, mas vai chegar a hora. E aí ele dá uma notícia maravilhosa, ele diz assim: eis, já chegou, porque o Senhor Jesus veio tabernacular entre nós, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Em espírito e em verdade. Tem um lugar fixo? Não. Ah, pastor, então não precisa vir à igreja? Eu não disse isso. Nós sabemos que a vida comunitária, a vida de culto e adoração coletivo faz parte do propósito de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Não pense em você que dá para ser crente, discípulo de Jesus, sem viver na igreja. Mas não é só aqui, quase que dizendo, não importa o que eu faço na segunda, o que eu faço na terça, o que eu faço na quarta, o que eu faço na quinta, o que eu faço na sexta, o que eu faço no sábado, o que eu faço no domingo. O que importa é que domingo eu adoro. Só domingo? Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Seja um adorador. Portanto, quando essa mulher, ela está ali naquele momento daquela festa, ela poderia também estar ajudando a irmã dela na cozinha? Poderia. Ela poderia estar assentada com os demais convidados à mesa? Poderia. Mas aonde ela escolheu estar? Aos pés de Jesus. E vamos ver o que ela fez. Nós já lemos, mas ela pegou uma libra de bálsamo de nardo puro e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Eu vou trabalhar daqui a pouco um pouco essa questão desse perfume, do valor dele. Mas um dos discípulos de Jesus, embora os demais não sejam mencionados no texto, mas eu creio que os 12 apóstolos estavam juntos. Não só Judas. Os outros apóstolos foram convidados também, estavam com Jesus. Mas Judas parece que estava assim preocupado com uma questão tão nobre. Os pobres. Temos que cuidar dos pobres. Temos que ajudar os pobres. É uma postura correta até. Ajudar os necessitados, ajudar a estender a mão ao aflito, amparar o órfão, amparar a viúva, cuidar do estrangeiro. Olha que coisa bonita! Mas Deus, que som do nosso coração, sabia muito bem que a palavra de Judas não estava preocupado com pobre e coisíssima nenhuma. Então, ao oposto da mulher que está na presença do Senhor adorando em gratidão, temos um discípulo, e que muitas vezes a gente não entende por que ele foi eleito para ser o tesoureiro. Ele era o tesoureiro do colégio apostólico. E o texto afirma algo aqui muito grave. Ele era ladrão. Ele roubava o dinheiro que era ofertado por ministério de Jesus. É a ideia da bolsa, ele carregava a bolsa com ele. Então as ofertas eram depositadas dentro daquela bolsa, e de vez em quando, sabe o que o senhor Judas Iscariotes fazia? Ele enfiava a mão dentro da bolsa, pegava dinheiro que não lhe pertencia e roubava de Deus. Ainda que você não seja um Judas Iscariotes, porque é tão forte falar isso, não é? Cuidado para você não estar roubando de Deus na hora da adoração. Sabia que isso pode acontecer conosco? A gente pode roubar de Deus na hora da adoração. Quando você deixa de oferecer para o Senhor o melhor. Eu não faria isso num púlpito, mas acho que aquele pregador foi ousado naquela igreja, quando o convidaram para pregar sobre as primícias, e ele pegou uma sacolinha de supermercado, tirou uma laranja, uma faquinha, descascou a laranja no púlpito, cortou a laranja ao meio, a igreja já começou a sentir o cheiro da laranja, alguns ficaram até com vontade de chupar a laranja que o pregador estava naquele dia, e ele chupou a laranja, mas chupando assim, fazendo careta, sabe? Não é porque ela estava azeda não, ela estava docinha. Depois ele colocou assim os dois bagaços, as duas bandas da laranja em cima do púlpito e começou a dizer: é isso que nós estamos dando para Deus. A sobra, o bagaço da laranja. A sua adoração é com as primícias da sua vida, de tudo que você tem, de tudo que você é, de tudo que o Senhor tem te entregado. Judas então não está preocupado com pobre, coisíssima nenhuma. Ele até fala, e é por causa dessa fala de Judas que a gente pode chegar à conclusão do quanto valia aquele perfume. Ele disse que valia quanto? Na nossa linguagem aqui, revista e atualizada, 300 denários. O que isso significa? O salário de um trabalhador de um ano inteiro.
Trazendo para os nossos dias, claro que não importa quanto você ganha agora, mas você vai fazer suas contas aí, você. Quanto que você ganha por ano? Não perguntei por mês. Por ano. Falta um mês só para fechar 2025. Quanto que você ganhou de salário até agora? Até o mês de novembro. Faz uma conta rápida aí. E antes que você pensar que eu estou querendo fazer campanha de prosperidade aqui na igreja, não vai ter campanha da prosperidade aqui não, tá? Fez a conta aí? Quanto você ganha por ano? O atual trabalho seu, seja profissional liberal, seja autônomo, seja CLT, seja empresário. Você tem aí, já descobriu o valor? Beleza. Você estaria disposto a entregar um salário teu de um ano inteiro para o Senhor? Você estaria disposto a entregar o salário teu de um ano inteiro? Pois foi isso que Maria fez. Ela comprou um perfume que era muito caro. Muito caro. Judas entendia do negócio e falou assim: olha, esse perfume é caro, hein? Perfume importado. 300 denários, salário de um trabalhador de um ano. Um trabalhador, claro, mais serviçal. Não estou falando, só fez assim uma analogia. Por que ela não vendeu o perfume? E com 300 denários ela ajudaria muitos pobres. Ela poderia reverter isso e converter esse valor em muitas cestas básicas, em muitas roupas. Ela poderia ajudar muitas pessoas. E volto a reiterar, isso é lindo. Você pode e deve estender a mão para ajudar o necessitado. Mas nesse momento aqui, Jesus não vê com bons olhos a fala de Judas, até porque o Senhor conhece o coração de Judas, o Senhor sabia que Judas estava para traí-lo, o Senhor sabia que Judas era ladrão. E isso então faz um contraste com a adoração de Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Por que Maria então fez isso? Porque Maria, mais uma vez, está aos pés de Jesus, agora ungindo os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus. Por que é que ela está tendo esse gesto de adoração? O que é que Jesus significa para ela? E uma coisa que já foi dita aqui nessa noite: para adorar Jesus, a gente precisa ser dele. Não se ofenda se tiver algum amigo, alguma amiga aqui nessa noite, mas meu amigo, minha amiga, se você ainda não experimentou a conversão, o novo nascimento, a regeneração, você não pode adorar a Deus. Só os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, só os transformados pelo poder da graça é que podem adorar a Deus. Todo ser humano é adorador, por conta de que nós fomos criados conforme a sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com Deus. Mas após a queda, o homem perde um pouco dessa relação. Um pouco até modo de dizer, perde bastante, mas o Senhor ainda preserva um pouco da sua imagem em cada do ser humano. Mas o que alguns homens estão fazendo na humanidade? Estão adorando outras coisas. Estão adorando a criação, estão adorando outros deuses e não estão dando glórias ao Senhor. Mas nós somos o povo remido do Senhor. Nós temos que adorar o Senhor. Então, somente os discípulos de Jesus o adoram. Você é discípulo de Jesus, meu irmão? Você é discípula de Jesus, minha irmã? Então você não tem outra alternativa nessa vida. Você foi criado para louvar. Foi cantado aqui: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Eu sei que às vezes a gente não está nos melhores dias, às vezes a gente até fala assim: nem vou na igreja hoje, estou de mal com tudo, com a vida, estou mais azedo do que um limão. Aí você desconta em Deus, deixa de adorar a Deus, faltando no culto. Nós temos as nossas picuinhas entre nós, as nossas mazelas. Brigou com a esposa, não está certo brigar com a esposa. Brigou com o esposo, também não está certo brigar com o esposo. Aquelas briguinhas que poderiam ser evitadas. Aí você diz: nem vou no culto hoje, eu não sou hipócrita. Descontou em Deus. Deixou de adorar a Deus. E se for o teu último culto? E se for a tua última reunião? Mas aí eu já vou estar na glória. Eu sei, mas você não pensa na importância desse lugar. Maria não perdeu tempo, foi lá aos pés de Jesus e o adorou, porque ela sabia quem ele era. Ela sabia quem era Jesus. Agora, sabia que para adorar o Senhor exige preparo? Você se preparou hoje para adorar o Senhor? Como assim, pastor? Como assim? Ou vocês acham que a gente chega aqui e vai chegando? Por isso que às vezes
A gente fica um pouquinho triste quando a gente percebe que algumas pessoas estão na igreja pensando que estão em outros lugares. Não tem consciência onde estão. O que Eclesiastes 5 diz para nós? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você tem consciência quando você pisa aqui? Eu não estou querendo dizer que esse lugar é mais santo do que a sua casa. Sua casa também tem que ser tão santa, porque Deus está lá, quanto esse lugar. Mas nós estamos em propósito de adoração, de culto, e às vezes nós estamos assim, falando de tudo e de todos. Até eu posso cometer essa falha. Não estou aqui me excluindo, não. Até eu posso falar de outros temas que não tem nada a ver com adoração. Aí parece que a gente escuta o prelúdio e diz, opa, para, depois a gente continua. Depois a gente fala do campeonato. O culto não é só este ato, mas a gente tem que se preparar para ele. Eu peguei um finalzinho disso lá na década de 80. O finalzinho, porque quando eu ia para Muriaé e ficava na casa dos meus tios, eu via um cuidado. Até em casa ainda eu preservo isso às vezes. De manhã lá em casa é programa evangélico de domingo, é cântico, a gente vai tomando café e a gente tem que ouvir louvor. Vem para a igreja ouvindo louvor. Se preparando. Mas parece que a gente acorda como qualquer dia da semana. Eu sei que é domingo, e daí que é domingo? É o dia do Senhor, é o dia que você se prepara para ir para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As crianças nos ensinam bastante. Quando chega o domingo, as crianças digam, oba, hoje tem escola dominical, hoje eu vou para... Estamos disso. Parece que nós estamos anestesiados. Para adorar ao Senhor é necessário preparo. Eu não sei quanto tempo Maria guardou dinheiro para comprar esse perfume. Eu não sei qual era a condição dessa família. Alguns estudiosos dizem que Lázaro tinha uma boa condição financeira. Não sei se Maria era uma mulher que guardava dinheiro, mas ela pegou um dia as economias dela e comprou um perfume para um objetivo específico. Eu sei para quem que eu vou dar esse perfume. Esse perfume é para o meu Senhor Jesus, porque Ele merece o melhor. Qual é a nota que você dá para a sua vida de adorador, meu irmão? Qual é a nota que você dá para a sua vida de adoradora, minha irmã? Você tem sido um adorador fiel? Pastor, o senhor sabe das minhas falhas, das minhas limitações. Então, eu também tenho as minhas, mas a despeito disso, você tem se empenhado, se preparado, se esforçado para dar o melhor. O melhor. Não a sobra, não o bagaço da laranja, não o que resta. O melhor. Porque Ele é digno do melhor. Ainda que o nosso melhor não seja o melhor, mas na nossa ótica dê o melhor. No passado, na antiga aliança, ninguém poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Tinha que trazer oferta, tinha que trazer sacrifício, oferta de manjares, animal para ser imolado. Você não podia entrar em culto, em adoração. Claro que você não podia ir ao Santo dos Santos, mas até o momento ali no átrio, para entregar sua oferta ao sacerdote, você tinha que entregar alguma coisa. Sabemos que hoje, conforme Paulo escreve em Romanos 12, como é que nós devemos cultuar o Senhor? Não precisamos trazer mais animais para ser sacrificados aqui, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi de uma vez por todas imolado na cruz por nós. Mas a Bíblia fala para nós lá em Romanos 12 assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que agrada o Senhor. Você se apresentou nessa noite assim? Você, minha irmã, meu irmão, está se apresentando nessa noite como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Porque isso é o que o Senhor requer de nós. Esses são os verdadeiros adoradores que o Senhor está buscando. E ela fez isso de forma voluntária. Essa é uma outra questão. Quando eu fiz aquela analogia aqui, se você teria coragem de entregar o salário de um ano para a obra do Senhor, para o Senhor, talvez algum diga, já vai mexer no meu bolso. Queridos, não se preocupe que não tem campanha aqui disso não. A gente aqui não fica mercadejando a palavra de Deus. Você sabe do seu compromisso com Deus, de consagrar o seu dízimo e de ofertar com alegria. Isso é um compromisso que você tem com Deus. A igreja, quando fala desse tema, fala baseado na palavra. A gente não faz barganha,
a gente não fica aqui brincando com um assunto tão sério como esse. Mas, quando você for dar ao Senhor alguma coisa, faça com coração voluntário. Não constrangido. Eu já presenciei isso, inclusive na minha própria vida. Sabe quando você quer participar de uma coisa, mas você fica murmurando? Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Vamos lá na igreja hoje. Mas olha, vamos ver o que eu vou fazer. Eu não estou legal, não. Murmura. Crente não murmura, né, irmãos? Crente murmura? Você sabia que dá para crente murmurar durante o culto? O culto está acontecendo. Mas não está abrindo, mas está pensando. Está perdendo a grande bênção de cultuar o Senhor, de adorar, de contemplar as belezas do Senhor. Maria, então, adorou Jesus, colocou-se aos seus pés, porque ela o conhecia, ela sabia que ele era o seu Salvador, que ela sabia que ele era o Messias, que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Maria fez isso de forma, assim, voluntariosa, ou seja, ela se doou, ela se entregou, e ela deu o melhor, ela não deu o pior. O melhor. Deus merece sempre o melhor. E uma coisa que vai acontecer com essa mulher, e certamente pode acontecer comigo e com você, é que ela experimentou algo que todo adorador, toda adoradora do Senhor Jesus, quando faz isso plenamente, experimentará, intimidade. Você é íntimo de Jesus? Você é íntima de Jesus? Você tem assim uma intimidade, fala: Senhor, como é bom estar aqui na Tua presença, como é bom poder cantar. Como a esposa do João Alexandre gosta de cantar, né? Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono. És tão bom saber que estás aqui, Senhor. Você tem essa consciência? Você pode falar com Ele a hora que você quiser. Só domingo que eu vou poder cantar. Quem disse que só domingo? Só domingo que eu vou poder adorar. Quem disse isso, meu irmão? A adoração não acaba, nunca vai acabar. Ela está acontecendo aqui, como o nosso irmão Anderson até colocou, alguns analisam dessa forma correta. Hoje é o primeiro dia da semana, então nós já estamos dando para o Senhor as primícias dessa nova semana. Há outros que dizem que o culto de domingo à noite é o ápice, é a coroação de toda a adoração que você teve durante a semana. Escolha que você melhor quiser, mas de um jeito ou de outro você não tem escapatória. Você tem que adorar o Senhor todo dia. Sempre. E o exemplo de Maria é para nós então um grande desafio, porque ela adorava o Senhor, ela se colocou aos seus pés, porque ela o conhecia, porque ela pertencia ao rebanho de Jesus. Você pertence ao rebanho de Jesus? Você é discípulo dele? Você é discípula dele? Você tem entregado para o Senhor o melhor da sua vida? O melhor do seu tempo? O melhor dos seus talentos? Que tudo é dele, tudo veio das mãos dele, e ele te entregou, e você tem retribuído a ele, devolvido a ele em culto, em adoração, em serviço. Você faz isso com o coração voluntário, você não faz isso querendo fazer moeda de troca com Deus. Senhor, veja aí o que eu estou fazendo aqui na terra, olha quanto sacrifício eu faço por essa igreja, olha quanto eu me sacrifico por essa igreja. Desculpe, queridos, eu reconheço o seu sacrifício, mas isso não é nada perto do sacrifício de Jesus por você na cruz. Se não é nada, os nossos melhores atos, segundo a palavra de Deus, são como trapos de imundície, aqueles panos que as mulheres usavam nos dias da sua menstruação, porque às vezes nós nos achamos: Senhor, olha, eu canto, eu prego, eu dou aula, eu ministro, eu cuido, eu abro, eu fecho, eu limpo. Tudo isso é lindo, mas a adoração é mais do que isso. Não é moeda de troca, é voluntário. Quem, pois, está disposto hoje a dar oferta liberalmente ao Senhor? Quem, pois, está disposto a adorar o Senhor? Eu já estou terminando. Judas estava preocupado com os pobres. Me engana que eu gosto. Vocês acham que ele estava preocupado com os pobres? Nós devemos nos preocupar com os pobres, sim ou não? Claro que sim. Claro que sim.
E o que você puder fazer, faça. Mas não misture os canais. Tem hora para tudo. Tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Até quando você ajudar um pobre, você pode fazer isso como um ato de adoração, sabia? Quando nós estivermos socorrendo o necessitado, faça isso em adoração, em louvor a Ele.